Pessoal, iniciando a nossa aula hoje, o tema dela é transformações químicas. Na aula anterior, você viu o que era matéria, né? Matéria poderia ser apresentada como substância ou como misturas, né? E matéria eu defini para vocês que é tudo que tem massa e ocupa espaço, né? Como você viu, a matéria pode se manifestar como substância, e essas substâncias ou as misturas poderão sofrer transformações. E essas transformações a gente vai chamar de transformações químicas. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagine um fósforo aceso, em que eu vou aproximar de um recipiente que tem a substância álcool. Você sabe que o álcool é inflamável, então a partir do momento que a chama se aproximar ao ponto que vai tocar o fogo, né, nessa região do recipiente, você vai observar que vai queimar, né? Esse exemplo aqui já da queima, né, dessa substância já é um exemplo de transformação química, porque você tem aqui, ó, álcool do recipiente, o oxigênio é outra substância que está em volta, né? No nosso ambiente, em qualquer ambiente, para que ocorra uma queima, tem que ter oxigênio. Então, o oxigênio da atmosfera. Então, os dois vão sofrer transformações, vão gerar novas substâncias, gás carbônico e água, com liberação de energia em forma de calor, né? Você sabe que toda queima ou combustão, quando você observa que tem um calor vindo da direção da chama, né? Então é a liberação de energia, ou seja, antes nós temos essas substâncias, depois da transformação química nós vamos ter somente essas, certo? Não vão mais existir essas aqui no início, certo? Então, pessoal, para definir definição, né, uma definição de transformação química, eu vou dizer aqui, ó. O que são transformações químicas? São transformações em que há alteração na constituição do material, formando novas substâncias. Você tinha álcool e tinha oxigênio. Se transformaram em gás carbônico e água, certo? Ou seja, sempre que você observar mudanças de substâncias formando novas substâncias, você tem um exemplo de transformação química, certo? Evidências que você pode observar e afirmar a posterior à observação desses critérios aqui e poder dizer que houve uma transformação química. Quando há mudança de cheiro ou aparece o cheiro, por exemplo, uma carne, um material, uma carne fora da geladeira, com dias depois ela vai estar podre. O processo de apodrecimento é uma transformação química, certo? Então apareceu o cheiro, ela não tinha cheiro, o cheiro era outro, né? Um cheiro mais agradável, e depois se tornou um cheiro diferente. Um metal que você abandona lá no quintal sofre o processo de oxidação, que é a mudança de cor. Mudança de densidade, um material abandonado era um certo tamanho, tinha uma certa densidade, depois mudou também. Mudança de temperatura, aparecimento de precipitados, também são exemplos de evidências que ocorreram transformações químicas. Precipitados, para quem ainda não sabe, precipitados é o seguinte: vamos supor que eu junte em um recipiente duas substâncias que vão sofrer essa transformação química. Aí eu botei dois líquidos. Após a transformação química, eu observo que apareceu alguns grãos sólidos. Esses grãos sólidos eu posso chamar de precipitados. Não tinha antes, após a transformação química, apareceu uns grãos, né? Então, algumas coisas granuladas, então são os precipitados. Certo, pessoal? Espero ter um pouco esclarecido a aula de hoje e vamos para as atividades.